Gente, meu papo hoje, eu espero que seja breve, porque ele encerra todos os assuntos que nós conversamos esse mês nessa série, cujo tema é Natal fora de moda, ou como está escrito, Natal démodé. E o motivo de tratar desse tema nessa época é porque eu creio que, de uma forma geral, todos nós, mesmo aqueles que já caminham há algum tempo com Deus, nos distanciamos da verdadeira história do Natal, que provoca a existência dessa data, a qual mexe de uma forma ou de outra com os nossos corações. Alguns sentimentos são positivos, outros são negativos, mas é difícil nós passarmos por essa data sem ter sentimento algum. Isso acontece porque o Natal ele mexe profundamente com o nosso coração. No próximo mês nós estamos mudando de série. A série de janeiro é essa, Repense, como antigos conselhos podem promover uma nova vida. É uma série toda de palestras em cima de provérbios de Salomão. Vamos buscar alguns conselhos de Salomão e entender como nós poderemos começar 2018 ou passar 2018 com eles. Salomão dá conselhos de como cuidar do nosso dinheiro, como cuidar das nossas amizades, como fazer nossos planos. E essa é a busca que a gente vai ter no olhar para as Escrituras e para a nossa vida. E encerrando essa série de hoje, cujo distanciamento é claro da nossa vida de uma forma geral, da nossa cultura de uma forma geral, do verdadeiro sentido do Natal, eu queria lembrar uma experiência que eu vivi na primeira mensagem, onde eu fiz uma busca pelo tema Natal no Google, e quando eu busquei o tema Natal do Google, apareceu de tudo, boneco de neve, árvore de Natal, até boneco de neve tinha na busca, entendendo que boneco de neve é algo que não faz parte da nossa cultura. Essa é uma descaracterização do Natal, e você pode buscar por Natal e ir lá andando nas páginas anteriores, e você vai achar só isso. Não vi nenhuma imagem referente ao único e verdadeiro motivo do Natal. E nós vimos aqui vários motivos para voltarmos para essa história que enriquece o nosso coração. E hoje eu quero falar a respeito de um tema, de um texto do Natal, onde magos do Oriente visitam Jesus lá onde ele nasceu, na cidade de Belém. E tudo isso desenrola numa cena que eu queria que a gente fizesse uma reflexão a respeito dela. Na verdade, há vários assuntos interessantes no texto, mas uma frase em especial, quando aqueles magos vão até Herodes, me chamou a atenção. E ela tem muito a ver com essa imagem. Aqueles que acompanham o seriado Game of Thrones sabem que a grande busca do seriado, a grande luta de tantas temporadas, é para decidir quem senta no trono mais importante daquela época. Então eles guerreiam entre si, brigas entre famílias, brigas entre países, entre outros grupos, para decidir quem senta no trono, quem tem direito ao trono. E isso me fez lembrar dessa visita dos magos a Jesus, e nós somos induzidos pela cultura a acreditar que são três, mas não diz a Bíblia em lugar nenhum que foram três reis magos, e nem que eles eram reis, diz simplesmente que eram sábios. Magos era uma palavra na época de Jesus para homens sábios. Então eram homens estudados e versados em textos antigos, onde, lendo o texto de um profeta em específico, esse profeta dizia que uma estrela apareceria sobre a cidade de Belém, e aquela estrela indicaria o nascimento do Messias. Então eles, lendo essa prescrição antiga, eles vão até Herodes, que era o governador da Judéia naquele tempo. Porque Herodes era governador da Judéia? A Judéia era dominada, como todo Israel, era dominado pelos romanos. Os romanos elegiam judeus de poder, judeus que eram afinados com a sua política, para governar os espaços dominados. E ali Herodes, ele dominava. Herodes era um homem perverso, maligno, conhecido pelas suas táticas de guerra, extremamente bravo, a ponto de matar parentes muito próximos para poder conquistar o que ele queria. Essa era uma marca muito clara na vida de reis e imperadores naquela época, a crueldade. E Herodes era cruel, realmente. E os magos, quando eles vão buscar o rei, eles vão no lugar mais provável de se encontrar o rei, que é no palácio. E lá dão de frente com Herodes, e esse é o texto que eu quero conversar com vocês nesse instante. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois a ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu queria primeiramente chamar a atenção da gente essa noite a respeito da pergunta que os magos fizeram a Herodes. Coloque-se você na posição de Herodes, rei da Judéia, o homem mais poderoso daquela região, o homem que tem todo o poder de vida e de morte naquela região. Se você estivesse no lugar dele e outra pessoa chegasse na sua frente e perguntasse o seguinte: aonde está o rei? Aonde está o rei? Qual seria a sensação que isso traria ao teu coração? Mas como assim? Roma me disse que eu sou o rei. Sou eu que decido sobre a vida e sobre a morte. Como vocês vêm me perguntar quem é o rei? E esse assunto, essa pergunta foi tão profunda no coração de Herodes, que o texto bíblico diz que ele ficou perturbado. E perturbação aqui diz a respeito de um incômodo profundo. Ele vivenciou uma verdadeira sensação de perigo. Está nascendo um rei que vai colocar o meu reinado sob julgamento. E Herodes, indignado por essa pergunta, imediatamente ele chama os magos, chama os sábios de Jerusalém e fala assim: aonde está esse menino? E eles falam: realmente vai nascer aqui o Cristo. E vocês vão lembrar que o texto usa Cristo aqui, já não fala mais do menino e nem do nome Jesus. E por que Cristo? Cristo era a palavra usada para ungido, separado de Deus. Ele queria saber aonde nasceria o separado de Deus. Provavelmente Herodes conhecia a história da vinda do Messias e de repente ele se viu profundamente perturbado porque alguém iria lhe tomar o trono. E quando a pergunta lhe foi feita, aonde está o rei, ele começou a querer saber onde está esse rei. A princípio ele envia os magos na sua jornada e fala assim: vá, descubra onde ele está com exatidão, eu preciso saber onde está esse menino, porque eu irei adorá-lo. Mas Herodes era tão maligno, que na verdade a intenção de Herodes não era, juntamente com os magos, adorar a Jesus. A intenção de Herodes era matar Jesus, para ninguém o tirasse do trono que ele dizia ser dele por direito. Mais à frente, nós não lemos o texto até os versículos posteriores, mas no versículo 16, você vai ver que os magos saem, voltando por outro caminho, para não passar por Herodes e dizer exatamente onde o menino estava. Herodes se sente roubado, ludibriado, ele se sente enganado pelos magos e ele decreta que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam morrer. Foi o segundo grande infanticídio da história bíblica, porque o primeiro foi quando Moisés nasceu. Isso mostra a relação entre Jesus com Moisés, a relação messiânica. Isso mostra aquele assunto que nós conversamos na primeira mensagem, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento ambos convergem no único tema, que era Jesus. E Herodes manda matar aquelas crianças, mas um anjo já havia aparecido a José em sonho e falou para José: vá para o Egito. Vá para o Egito e crie o menino lá no Egito.
E José obedeceu ao anjo e foi com Jesus e Maria para o Egito, e isso fez Jesus o primeiro refugiado da história bíblica. Ele foi criado lá até Herodes morrer, depois ele retorna. Ele retorna de volta à Judéia para cumprir o resto da sua vida e ministério. Herodes era um homem mau atrás de Jesus. E a maior indignação de Herodes era porque foi feita-lhe a pergunta: aonde está o rei? Aonde está aquele que destronaria? E aí eu queria trazer essa experiência de Herodes essa noite para a nossa vida. E eu queria que você se fizesse uma segunda pergunta essa noite: aonde está o rei na sua vida? Quem realmente governa o seu coração? Quem é o rei? Nas suas decisões, nas suas ações, na sua prática, na sua vivência, quem é o rei? Herodes sofria de um grande mal: a arrogância. Ele achava que por ter algum tipo de poder dado a ele por qualquer homem, ele tinha governo sobre a sua vida. E a arrogância é um problema muito sério, porque a arrogância faz parte de um grupo de sinais, de rumores de um coração que não tem Deus. Tanto que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo e aponta para os dias difíceis que viriam na história da humanidade. E você há de concordar comigo que nós estamos vivendo dias difíceis. Basta olhar os noticiários. Aliás, nem olhe os noticiários. Basta nós olharmos a nossa vida à volta e nós vamos entender que nós estamos vivendo dias difíceis. E a arrogância é colocado por Paulo a Timóteo juntamente com outras 20 qualidades que marcariam os dias difíceis que a humanidade viria a viver. E olha só o que Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disso, e esse saiba está no imperativo. É Paulo afirmando. Paulo não está dando uma notícia, não é uma hipótese. Saiba disso, nos últimos dias, quando Paulo fala de últimos dias, deixa eu atualizar nossa mente. Ele fala desde o momento do nascimento do Messias até o momento do retorno do Messias. Últimos dias não é daqui a uma semana para Paulo. Nesse momento da história, quando ele estiver andando mais na frente, sobrevirão tempos terríveis. E olhem as características dos tempos terríveis e percebam se não tem a ver com o nosso tempo. Primeira característica: os homens serão egoístas. Fala a verdade se nós não estamos vivendo numa sociedade de pessoas egoístas. E quando falo pessoas egoístas, eu não falo simplesmente de pessoas adultas, não. Essa semana, voltando de viagem, por ter ido visitar meu pai, eu tive que entrar na fila de um ônibus. E nessa fila do ônibus, uma senhora se posicionou à frente, porque havia se dado lugar a ela. E um menino de uns 8 anos, porque ele queria sentar no melhor lugar, ele entrou na frente da senhora, subiu e sentou, os pais não falaram nada. Nós estamos vivendo dias de pessoas egoístas. Nessa busca pelo sucesso, por dar certo, por querer ser o melhor, nós não temos olhado para o lado. Outra característica dos nossos tempos: os homens serão avarentos, mão de vaca. As pessoas cada vez mais têm pensado só em si, não olham para o lado, não têm sensibilidade com a necessidade dos outros. Isso são sinais dos últimos dias, tão profundos quanto a presunção. Hoje nós vivemos com pessoas, e você deve viver como eu vivo, que são extremamente vaidosas, presunçosas, achando que por ter feito uma faculdade a mais, por ter um trabalho melhor ou ganhar um pouquinho mais, elas têm direito de falar a respeito das pessoas o que elas pensam. Nós vivemos dias de pessoas blasfemas. A blasfema é tudo aquilo que a gente fala que vai de encontro à pessoa de Deus. E sabe para mim qual é uma das maiores blasfêmias dos nossos dias? É a murmuração. E quando essa murmuração vem do coração de homens e mulheres que conhecem a Deus, para mim fica pior ainda. Nós somos reclamões, desnecessariamente, nós criamos o hábito de reclamar.
de reclamar. Estamos findando 365 dias de mais um ano. Tá certo, gente, foi um ano difícil. Mas quem aqui tem o que reclamar? Nós não temos nada que reclamar. Hoje a Raquel, feliz da vida, falou, dona Donária, minha mãe, depois de 2 meses, saiu do hospital. Provavelmente ela tinha mais motivo para reclamar do que todos nós. 2 meses no hospital. E não foi no hospital fácil, não tinha flores, não tinha perfume o tempo todo. Você visita um leito de hospital, que nem vocês visitaram e têm visitado o GEPASS com frequência, você vê que lá tem pessoas que têm mais motivo para reclamar do que a gente. E nós vivenciamos no sentido estrito da palavra, que a frase reclamamos de barriga cheia. Nós vivemos dias de pessoas reclamonas, blasfemas, desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. As crianças estão desobedientes aos pais. Eu vivencio essa história na vida da minha família parental, na minha família maior, e ouço isso com frequência nas histórias de outras famílias. Filhos que não estão nem aí para os pais mais velhos, que não obedecem aos pais. Pais, sabe qual é o problema de nós não assumirmos a responsabilidade de educar os nossos filhos? Se eles não aprenderem a respeitar vocês, eles não vão saber respeitar Deus. Se eles não aprenderem a respeitar vocês, eles não vão saber respeitar um patrão. Vão ser mandados embora com facilidade. Porque eles não têm o mínimo de comportamento aceitável para conviver com alguém que lhes dê ordem. E nós precisamos de pessoas que nos deem ordem, que nos mostrem o caminho, de preferência que sejam pessoas sábias, mas nem sempre é. Mas isso não pode querer medir a minha arrogância. Eu preciso de gente que mande em mim. Vocês precisam de gente que manda em vocês, mentores. E hoje nós estamos vivenciando isso desde a mais tenra idade até a idade mais adulta. Tem um texto bíblico que quando Davi morre, Davi teve vários filhos, o mais conhecido é Salomão, mas tem um filho que é mais velho que Salomão, chama Adonias. Se você ler o texto bíblico, o texto diz assim, que Davi nunca chamou a atenção de Adonias. Está lá escrito isso. Quando eu li isso, eu fiquei assim, mas que coisa interessante. Quando Davi morreu, ele nomeou Salomão o seu herdeiro, o seu sucessor. Adonias, quando ouviu que o pai havia morrido, ele não foi nem procurar saber quem seria o sucessor de Davi. Ele já fez uma festa para si só, falando, eu sou o rei. E não era ele o rei. Quando nós não educamos os nossos filhos, eles acham que eles são o rei. E quem é o rei? Quando nós somos o rei e Deus não é o rei, a gente acha o tempo todo que tem que ser servido. Eu faço parte de um grupo de empresários, e alguns aqui conhecem, que o princípio fundamental para o grupo dar certo para mim, sabe qual é? Sou eu servir o grupo. Quanto mais eu sirvo o grupo, mais eu sou servido. Só que nós vivemos numa sociedade que quer ser servida primeiro para depois pensar em servir. Ontem eu conversava com uma pessoa divorciada, recém-divorciada, e falava para ela o seguinte, cuidado agora, tenha calma agora. Não entre, e não era uma pessoa nova, está na faixa dos seus 40 anos, cuidado. Não vai querer viver que nem uma pessoa de 15, de 20, não, porque não vai dar certo. Tenha calma. Nessa hora, as sensações afloram, as necessidades afloram, e se você der ouvido a essas sensações, essas necessidades, você, desculpa o termo que eu vou usar aqui essa noite, você só vai fazer burrada. O tempo todo. O tempo todo. Seja sábia, preserve a sua vida, preserve o seu coração, preserve a sua caminhada. Nós vivemos em tempos de ingratidão. Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Não tem coisa pior do que você receber ingratidão. Aquela sensação de que você fez algo por alguém e nunca está suficiente. As pessoas estão ingratas. E isso começa dentro de casa, meus amigos. A gente para de dizer obrigado dentro de casa. E quem não diz obrigado dentro de casa para quem ama e conhece, também não diz na rua para quem não ama e não conhece. Um obrigado dentro de casa tem um poder tremendo.
Infelizmente, como diz o ditado popular, intimidade é uma porcaria, ou dá dinheiro e não dá intimidade. Porque a gente acha que por ter intimidade, a gente já não tem direito de falar nem bom dia, boa tarde, boa noite, eu te amo, obrigado. Isso é arrogância. Quem é o rei? Quem é o rei da sua vida? Quem é o rei? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que os magos fizeram a Herodes. Essa é a pergunta que você e eu precisamos fazer ao nosso coração essa noite. Quem é o rei, na verdade? Nós vivemos dias sem amor pela família. Olha o que Paulo está nos dizendo há quase 2000 anos atrás. Virão dias que as pessoas não terão amor pela família. Alguém aqui, por acaso, tem a curiosidade, abre com regularidade o site da Globo.com? Alguém tem essa prática? Eu sei. O site da Globo é o site que eu faço a minha garimpagem de notícias. Existem colunas para temas e assuntos distintos. A verde é esporte, que eu menos vejo. A direita, as fofocas das novelas. E a da esquerda, a vermelha, é a que conta as notícias. Eu te garanto, e se eu errar, eu te dou um presente. Um liquidificador de 4 bocas a álcool. Pelo menos 2 das notícias que estão ali foi algum familiar que cometeu algum crime contra outro. Nós vivemos dias assim. Não ter amor pela família é normal. A nossa sociedade é individualista. E individualismo começa dentro da nossa casa. Sabe qual é a frase, o chavão do individualismo? Eu tenho direito a ser feliz. Esse é o chavão do individualismo. A vida é minha, eu vivo como eu quero. A culpa é minha, eu boto em quem quiser. Esse é o chavão do individualismo. E nós vivemos o nosso individualismo sem casa. Nós vivemos em tempos, vivemos em tempo, que diz o apóstolo Paulo, onde as pessoas serão irreconciliáveis. Sabe o que é uma pessoa irreconciliável? Uma pessoa que não perdoa. Eu não quero saber mais de você. Nós rompemos nossas estruturas de relacionamentos, por mais profundos que elas sejam, com facilidade. Me desagradou, eu saio fora. E não vou falar mais. Eu tiro você dos meus amigos do Facebook. É isso. E mais, eu vou bloquear para você nem ver meu perfil. Nós vivemos em tempos de pessoas irreconciliáveis. E a pergunta de Herodes é a pergunta que você precisa fazer: quem é o rei dessa história? Porque eu não estou falando de pessoas estranhas, sem conceitos e sem valores de vida. Muitas dessas pessoas são pessoas que dizem que Jesus é o rei. Nós vivemos em tempos de pessoas caluniadoras. Falar mal dos outros virou moda. Ser hater. Criaram até um adjetivo para isso: hater. Hater, você sabe o que é hater? É aquela pessoa que entra na internet só para falar mal da outra. Eu não concordei com você. Aí joga no mundo. Usamos as redes sociais de espada e de escudo porque nós nos tornamos caluniadores. Vivemos em tempos que as pessoas não têm mais domínio próprio. E essa é uma característica marcante dos nossos tempos. Marcante. Engraçado. E parece que quanto mais jovem, mais marcante essa característica vai sendo. E eu não coloco a culpa nos jovens. Deixa eu explicar. Eu não coloco a culpa nos jovens. Eu não sei com quem eu conversava também essa semana, que eu falava o seguinte. Sobre o divórcio. Eu falava assim: nós somos a geração de pais divorciados. A minha geração é a geração de pais divorciados. O comum ficou isso. Então, muitas das coisas que nós carregamos não nasceram com a gente, já vem vindo. Pelo menos há 2 gerações atrás. Só que se a gente não muda o rumo da história, nós vamos sendo levados por isso. E da mesma forma, parece que nós estamos vivendo algumas gerações uma decrescente ausência de domínio próprio. Então as pessoas acham que elas podem falar o que elas querem para qualquer um, e se quiser me aceita assim.
Nós vivemos uma sensação da emoção à flor da pele, dos esportes radicais, dos viciados em adrenalina emocional. Eu preciso estar toda hora, eu ia falar uma palavra aqui, mas tem menores. Mas é isso que eu tenho que estar sentindo o tempo todo, senão não está bom. E aí a gente vai extrapolando, atropelando a vida das pessoas, com os nossos sentimentos, com as nossas frases de raiva. Uma hora eu amo, outra hora eu odeio. Nós somos a geração dos bipolares, tripolares, tetrapolares. O cara não sabe nem mais o que define. De manhã ele acorda o verão, no meio do dia ele é inverno, e à noite, se der sorte, termina no outono. Aí vale a música do Beto Guedes, Sol de Primavera. É assim que está a nossa geração. Nós temos que aprender a nos dominar. Quem é escravo, quem acha que pode falar o que pensa, é escravo das suas emoções. 100% escravo das suas emoções. E pior, deixa eu. E pior, é quando a pessoa ainda escreve assim. Tem gente que não aguenta a gente sincera. Rapaz, nós estamos cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Eu quero tudo para ontem. Eu quero tudo agora. Eu quero o que é meu. Soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Gente, essa aqui me dói o coração. Hoje eu tive uma experiência fantástica. Aliás, eu tive vários presentes de Deus esse ano. Um presente de Deus, Elisandra, para você saber, é seu Carlos. Aquele homem tem me abençoado com as palavras dele no WhatsApp. É um senhor de 70 anos de idade. Me descobriu no meio da multidão. Não sabe quem é Jesus, mas sabe quem é o Cláudio. Essa semana ele mandou uma mensagem assim: você, Cláudio, me surpreende todos os dias. Eu falei: não sou eu, seu Carlos, pode ter certeza disso. 70 anos. Hoje eu tive outra experiência dessa. Fui trabalhar com uma pessoa, fazer um trabalho comportamental. E eu tinha que encerrar esse processo. Eu sentei com ela e ela falou: Cláudio, foi transformadora a minha experiência. Eu vim aqui trabalhar com você para transformar minha vida profissional. Foi transformada a minha vida profissional, foi transformado o meu casamento, foi transformada a minha percepção de futuro, foi transformado. E eu tentei escrever uma carta de gratidão, isso não cabe numa carta, eu quero gravar um vídeo, eu quero que você mostre para todo mundo o que Deus fez na minha vida através desse trabalho que eu procurava outra coisa. Aí essa pessoa falou assim, ela é cristã de alguns anos, e ela falou assim: Cláudio, não cabe. Ela falou assim: não cabe na minha mente, no meu coração, não estar na igreja. Eu falei: eu te entendo. Não cabe na minha mente, no meu coração, eu não ter uma rotina clara com Deus. Eu falei: eu te entendo. E eu falei para ela justamente isso, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que é de Deus eu coloco na coluna do se puder eu faço. Se sobrar tempo eu resolvo. Se sobrar tempo eu ajudo. Se sobrar tempo eu me comprometo. Vocês sabem a diferença do porco para a galinha? É que essa época todo mundo quer comer peru e tender, né? Ninguém lembra da galinha e do porco, coitado. Mas quando você coloca uma refeição, estava a galinha e o porco conversando, e a galinha e o porco falam assim, o porco falou: galinha, você tem sorte. E a galinha falou: por quê? Porque na refeição dos outros, você só comparece, eu me comprometo. Eu boto o ovo e eles comem, mas eu tenho que dar o couro. Pessoas amigas de Deus, elas dão couro. Não tem jeito. Ela não passa lá e deixa o ovo, não. Tiago vai falar que essas pessoas,
Parece que ele gasta mais tempo. Por exemplo, Paulo vai falar para Timóteo, ele vai falar assim, parece que essas pessoas, elas têm aparência de piedade, mas negando o seu poder. Elas até falam de Deus, elas até dizem que Jesus e que Deus é o rei da vida delas, mas na verdade não é ele que está sentado no trono. A questão é que no fundo, todos nós somos Herodes. Todos nós somos Herodes. Por isso que Paulo, em Romanos 8, fala, nós somos naturalmente inimigos de Deus. E a palavra inimigos ali é adversário. Nós somos naturalmente, desde Gênesis 3, inimigos de Deus. Nós gostamos do trono. Nós gostamos de mandar, nós gostamos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós gostamos de não submeter a nossa vontade, a vontade de ninguém, nós gostamos disso. E se alguém chegar diante de nós e falar quem é o rei, nós vamos falar até que é Jesus, mas na verdade não é isso que acontece de segunda a sábado. Quem é o rei? E os magos saíram de lá e encontraram Jesus deitado, num lugar que fedia a cocô e xixi de cavalo. Jesus não nasceu no palácio. Jesus estava numa estrebaria. Mas, Cláudio, isso não está no texto. Mas se você ler lá em Lucas capítulo 2, versículo 16, você vai entender que pastores foram orientados de onde Jesus estaria e eles chegam no mesmo momento dos magos. Então Jesus estava naquela estrebaria, num lugar onde não merecia ninguém estar, no fedor do esterco. Já sentiram fedor de urina de vaca? E quando pega sol assim, como é que fica a urina de vaca? Já entrou naquele lugar e fala assim, está um cheiro de cavalo aqui. Às vezes minha esposa fala isso em casa assim. Falei, já entendi, amor, vou tomar banho. É ali que estava o rei. E Jesus nos dá a maior lição a respeito do seu reinado. Uma lição que ele repete em palavras mais tarde, conversando com seus discípulos, onde ele fala, se você quer ser o maior, aprenda primeiro a ser o menor. Uma lição em que João capítulo 13, pouco antes de ser crucificado, porque o lugar mais alto que Jesus subiu nessa vida foi na cruz. E antes de ir para aquela cruz, Jesus falou assim, vem cá vocês, e pega uma toalha, enrola no corpo, pega uma bacia, chega junto do pessoal e fala, estou lavando os pés de vocês. E na cultura dos judeus, lavar os pés era uma das ações mais degenerativas, mais degradantes do ser humano. Era algo porco, ninguém queria lavar pé do outro. Imagina andando naquele deserto, naquela sujeira o tempo todo, e vou lá e lava o pé cheio de pó. E Jesus lava os pés. E Pedro, ainda cheio da sua arrogância, achando que ele era o rei, ele fala, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus deu o ultimato a Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem mais parte comigo. E Pedro fala, então tá bom, então lava o pé, a cabeça e tudo mais que o Senhor quiser lavar, que eu não estou ligando. E se não for assim, não vai. O rei veio em humildade, o rei veio em humilhação, o rei precisou ser cuidado por uma mãe e por um pai. E nós queremos ser reis. Tem uma história que eu gosto muito no livro de Josué, que é o capítulo 1, quando Josué ele assume Israel. Josué só assume Israel depois que Moisés morre, diz o texto. Ele teve que vivenciar todo o processo de aprendizado ao lado do líder, para ele assumir um povo daquele. E Josué, se você não sabe, é o nome hebraico de Jesus. Aquele que conquistou, que abriu a terra prometida, é o mesmo nome, só que em grego, no idioma grego, é Jesus. Então Jesus, ele traz essa imagem de Josué para o Novo Testamento, falando, sou eu que vou entrar com vocês na maior promessa que Deus pode ter para a vida da humanidade, que é a promessa da eternidade. Só que tem um negócio.
enquanto vocês forem o rei, vocês não entram nesse lugar. Por isso que Pedro, ele vai falar assim: Deus resiste aos corações orgulhosos. Um coração orgulhoso não tem espaço para Deus. Um coração orgulhoso não se permite ser orientado por outro. Um coração orgulhoso não se permite servir a outro. Quem é o rei? O Natal é uma excelente data para você se perguntar: quem é o rei? Quem foi o rei de 2017 na sua vida? Quem tem sido o rei das suas decisões? Quem tem sido o rei dos seus pensamentos? Quem tem sido o rei das suas ações? Quem é o rei? Quem senta no trono? O rei, eu não lembro o autor, mas eu escrevi essa frase há poucos dias, e esse autor fala assim: enquanto numa terra e numa cultura onde o sucesso é o sonho de todo menino, Deus tornou-se menino. Para mostrar que se a gente quer que a nossa vida dê certo, não adianta eu querer ser o rei. Paulo aprendeu isso com uma clareza tão grande, que na segunda carta a Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, ele vira para a gente, e aqui eu quero trazer o segundo ponto importante dessa noite. O primeiro é perguntar para você quem é o rei, e o segundo é trazer para você a orientação que Paulo trouxe. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Se eu tenho alguma coisa importante para lembrar nesse Natal, é que eu preciso voltar a ser servo de um Deus e viver um Deus servo. Eu preciso olhar para o Natal como uma grande oportunidade de ser mandado. Isso me fez lembrar um provérbio, um ditado antigo. Esse ditado diz o seguinte: que a gente não consegue colocar mais água num copo cheio. Se eu colocar água num copo cheio, o que acontece? Eu preciso me esvaziar. Jesus se esvaziou. E a segunda lição dessa noite é: eu preciso me esvaziar. Você precisa se esvaziar. E há três tipos de pessoas: duas que não gostam de se esvaziar e uma que gosta de se esvaziar. Tem uma parábola aí em Lucas capítulo 18 que fala assim: dois caras entraram na igreja. Eu vou traduzir ela para o século 21, tá bom? Dois caras entraram na igreja. Esses caras sentaram na cadeira da igreja e foram ali fazer suas orações a Deus. Quando eles sentaram na cadeira da igreja, o primeiro sentou e falou assim com Deus. O fariseu de pé orava assim: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse outro aí à frente, que era o publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Esse cara estava com o copo cheio. Aí vem um outro cara e começou a orar assim. Mas o publicano à distância dizia, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ponto final. Ele sabia que nada que ele fizesse iria agradar a Deus, iria convencer Deus de que ele era bom. E há 2 tipos de pessoas de copo cheio na igreja, que vem à igreja, a primeira vem à igreja porque busca alguma coisa. Eu preciso de paz, eu preciso de liberdade, eu preciso do marido, eu preciso de uma casa, sei lá. Esse é o primeiro tipo. Essa pessoa que chega com essa intenção, ela está chegando com um copo cheio. Tem gente que vai à igreja porque precisa de algo de Deus. E o tempo todo precisa de algo de Deus. Outra pessoa com um copo cheio não é uma pessoa que vai à igreja buscar algo, mas é uma pessoa que acha que Deus tem que servir ela o tempo todo. Então ela cria um conjunto de regras
E ela precisa entender que Deus tem que estar certinho naquele conjunto de regras. Se não tiver, poxa, hoje o culto não foi espiritual. Hoje a coisa não me agradou. Não, hoje o negócio não estava legal, estava meio xoxo, né? Porque você pega Deus e coloca num conjunto de regras. Nós transformamos teologia em ideologia da igreja. Nós pegamos relacionamento e transformamos em hábitos e costumes. Isso é entrar na igreja com um copo cheio. Isso é entrar na igreja que nem aquele homem que falava: eu não sou igual a esses. Eu sou o santo. Eu sou o perfeito. Eu sou mais espiritualizado que aqueles outros. Eu sou melhor do que ele ou do que ela. O outro homem, ele faz parte de um terceiro grupo de pessoas. O homem que sentou, que parou diante de Deus e falou: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. A frase "sou pecador" traduz-se assim: estou me esvaziando de tudo. Não me importa se o Senhor me der alguma coisa, não me importa se o Senhor não me der, não me importa se a minha vida der certo, não me importa se a minha vida não der certo, não me importa se as coisas acontecerem desse jeito, não me importa se as coisas acontecerem daquele jeito. Eu sou isso aqui. Manja a música do Paulinho? Só troca velho por você. É isso que eu sou. É só isso. E Deus, não pelo que eu sou, mas pelo que o Senhor é, tem misericórdia de mim. Enche o copo, porque eu estou vazio. Seja o rei. Reina. Eu não vim aqui buscando nada. Eu não vim aqui querer ditar as minhas regras. Eu vim aqui só dizendo: estou vazio. Enche o copo. Enche o copo. Se a gente vive um Natal conforme a mensagem do Natal, a gente, primeiro, precisa se libertar da nossa síndrome de Herodes. Primeiro. Essa é a nossa natureza inimiga de Deus. E segundo, talvez seja uma boa oportunidade de você rever seus relacionamentos com Deus e com as pessoas. Seja uma boa oportunidade de rever seu compromisso com Deus e com as pessoas. Esvaziar tudo aquilo que você acha a respeito das pessoas e de Deus. E falar para Deus assim: enche o copo. Estou vazio. Estou vazio. E permitir que Deus enche o seu copo. Que Deus faça realmente nova todas as coisas. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça nesse instante. E orar a Deus por isso. Senhor, enche o copo. Eu estou esvaziando o meu coração.